Olá pessoal, na nossa última aula nós criamos o nosso formulário modelo de cadastro, que vai servir como base para todos os nossos formulários de cadastro, e criamos o nosso formulário de cadastro categoria, o qual será utilizado para cadastrar as categorias do nosso sistema de controle de estoque. Então, nós apenas criamos o nosso formulário. Vamos configurá-lo agora. Primeiro, vou selecionar o formulário, vou nas propriedades do formulário, vou mudar o texto, cadastro de categoria. Para que a pessoa saiba qual tela realmente é essa, e vou começar a implementá-la. Então, no caso, eu vou selecionar ainda o formulário e vou implementar o evento load. No evento load, eu vou fazer com que seja executado o método altera botões, passando 1. Para que quando o nosso formulário inicializar, ele já inicialize com o botão inserir ativo, o botão localizar ativo e todos os outros botões inativos. Agora que nós implementamos o evento load do nosso formulário, eu vou implementar o evento clique do botão inserir. No botão inserir, eu vou fazer a seguinte coisa: eu vou falar que a propriedade opção vai passar a valer a inserir. Com isso, na hora que nós formos implementar o evento do botão salvar, por meio da variável operacão, eu consigo descobrir se eu vou inserir um novo registro ou vou alterar um registro que já existe. E também vou chamar o altera botões passando a opção 2, para que fique ativo o salvar e o cancelar. Agora que nós fizemos isso no botão inserir, antes de mais nada, vamos colocar os campos na tela. No caso do nosso formulário de categoria, nós vamos inserir dois labels, um que irá representar o código da categoria e o outro que irá representar o nome da categoria, e dois text box, um para o código e um para o nome. Pronto. Agora eu vou configurá-los. No caso do label de cima, eu vou colocar o texto como código. No label de baixo, nome. No text box do código, vou renomeá-lo para txt código. E como o código não vai ser alterado pelo usuário, o usuário não vai poder mexer no código, eu vou colocar enable falso, para que ele não consiga editar os valores que estão dentro do nosso text box. No text box do nome, eu vou chamá-lo de txt nome. Pronto. Visualmente, pessoal, nós já configuramos o nosso formulário. Se eu executar agora o meu formulário, vocês vão reparar que ao clicar no botão inserir, ele vai ativar os campos e eu posso cadastrar uma nova categoria
clicar em salvar para salvar essa categoria e cancelar. No caso, vamos implementar um método no nosso formulário para limpar os campos, pois na hora que o usuário clicar em cancelar, eu vou ter que voltar para o estado inicial da minha tela, do meu formulário. Então, primeiramente, vamos no botão cancelar, vamos já implementar o mesmo. Então aqui no cancelar, eu vou chamar o altera botões, passando a opção 1 para voltar para o estado original. E antes disso, eu tenho que limpar a tela. Então nós vamos implementar aqui no nosso formulário um método para limpar a tela. Então public void limpa tela. Esse método limpa tela, ele fará exclusivamente com que os campos txt código sejam e txt nome sejam limpos. Como sejam limpos? O texto presente nos mesmos vai ser deletado utilizando o método clear. Então agora no botão cancelar eu posso chamar o limpa tela. Vamos testar. Categoria, vou inserir um registro. Não quero inserir o registro, quero cancelar a minha operação. Ele cancela, limpa a tela e volta para o estado original. Agora que nós já implementamos a ação do botão inserir, a ação do botão cancelar, vamos implementar a ação do botão salvar. Então cliquem duas vezes no botão salvar. O botão salvar, pessoal, primeiramente eu vou criar um modelo categoria. Mas para que nós consigamos utilizar todas as informações que estão no nosso projeto modelo, eu vou adicionar aqui no using o namespace do nosso projeto. Então agora eu consigo utilizar tudo que está dentro dele. Então, por exemplo, modelo categoria, modelo recebe new modelo categoria. Então eu vou criar um objeto que vai representar os dados na nossa tabela. Caso vocês não se recordem, acessem as aulas passadas para verificar o funcionamento da nossa classe modelo. E agora eu vou coletar as informações da tela e salvar na minha classe modelo. No caso, eu vou pegar apenas o nome. Por quê? O código só vai existir na tela se for uma alteração. No caso de uma inserção, não terá nada informado no campo código. Então, peguei as outras informações do nosso formulário, menos o código, e agora eu vou fazer um if para verificar que tipo de operação eu vou realizar no meu salvar. Então, caso a operacão for igual a inserir, conforme nós definimos no botão inserir, eu vou cadastrar uma categoria. Se não, eu vou alterar uma categoria.
Pronto. Agora, vamos implementar o conteúdo do nossa operação. Apenas para relembrar, pessoal, na nossa classe BLL, categoria, o construtor necessita de uma conexão. Então, primeiro de tudo, eu tenho que criar um objeto DAO conexão. Novamente, vou no using do meu projeto e vou adicionar o meu projeto DAO para poder acessar tudo que tem dentro do meu projeto. E agora, DAO conexão, vou criar uma variável do tipo conexão e ela recebe a string de conexão. No caso, a nossa string de conexão, nós definimos o nosso projeto DAO na nossa classe dados da conexão. Então eu já tenho a minha string do meu banco de dados e eu vou chamar o dados da conexão ponto string de conexão. Ele vai me informar qual é a string de conexão que eu devo utilizar para me conectar no meu banco de dados. Agora que eu tenho o meu objeto DAO conexão pronto, eu posso criar o meu objeto BLL. Então vou adicionar no using o namespace do meu projeto BLL. E agora BLL categoria, deixa eu dar uma olhada, BLL. Reparem que eu tentei escrever BLL e ele não mostrou as classes existentes dentro do meu projeto BLL. Vamos ver o porquê. Se eu for no BLL categoria, reparem que eu não coloquei public na minha classe. Então coloquem public na classe BLL categoria para que vocês consigam utilizá-la no formulário. BLL categoria, vou chamar esse meu objeto de BLL, recebe new BLL categoria. E o BLL categoria necessita do nosso objeto DAO conexão. Então vou passar para ele o DAO conexão. Isso daqui, pessoal, nós podemos fazer até aqui. Porque tanto no inserir quanto no alterar, eu vou necessitar criar uma conexão e criar o BLL para validar e iniciar o processo de gravação dos dados no banco. No inserir, eu preciso apenas chamar o BLL.incluir, passando o meu modelo. E no alterar, eu preciso chamar antes de mais nada, eu preciso jogar na minha variável modelo, na propriedade código, o código existente na tela. Antes disso, eu preciso converter para inteiro o valor que está no text box.
Pronto. E agora eu posso chamar o meu BLL alterar, passando o meu modelo. Pronto. Apenas fazendo isso, pessoal, possivelmente já irá funcionar, já irá cadastrar uma nova categoria ou alterar uma nova categoria. Porém, se acontecer algum erro de validação ou algum erro de banco de dados, nós não vamos estar tratando esse erro. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos criar um try para tratar os erros que poderão aparecer na hora de executar o salvar, tanto para inserir quanto para alterar. E eu vou criar um catch que vai ter um exception. Se acontecer qualquer erro, eu vou captar esse erro e armazená-lo na variável erro. E agora eu vou mostrar essa mensagem na tela. A mensagem do erro captado. Então, caso no nosso projeto, na classe BLL, na hora de inserir uma categoria ou alterar uma categoria, for gerado uma exceção por conta do nome, ou na camada DAO for gerado algum erro com relação ao banco de dados, nós iremos descobrir por meio dessa mensagem. Vamos testar agora e ver se executa a gravação. Antes de mais nada, também eu vou fazer a seguinte coisa. No caso do incluir, eu vou mostrar na tela o código que foi gerado. Então aqui eu exibi a seguinte mensagem: cadastro efetuado, código, o código do meu cadastro. Quando nós chamamos o incluir, ele retorna, ele armazena na minha variável modelo o código que foi gerado na hora de executar o inserir. E aqui no alterar, já que eu estou tratando de mensagens na tela, eu vou também mostrar uma mensagem na tela. Cadastro alterado. Pronto. E em ambos os casos, após eu inserir ou alterar, eu vou chamar o meu limpa tela, pois eu já realizei a operação para limpar a tela, e vou mudar o estado dos botões para o estado padrão. Se por um acaso acontecer algum erro, eu não limpo a tela e nem altero os botões, para que o usuário possa, caso tenha esquecido de preencher algum campo, preencher esse campo e tentar salvar o registro novamente. Vamos testar. Categoria, inserir a categoria, teste, salvar, cadastro efetuado, código 1. Então, o nosso cadastro
está funcionando perfeitamente. Caso vocês queiram verificar se o mesmo foi gravado, podem acessar diretamente o banco de dados e verificar se o mesmo está presente lá. Na nossa próxima aula, nós vamos criar o formulário de localizar e implementar os outros botões da tela. Obrigado e até a nossa próxima aula.